A gente insiste em falar desses casos até para que as pessoas se precavenham em relação aos cuidados, né? Porque são sintomas muitas vezes que as pessoas podem achar que é um outro tipo de doença. E é importante falar o que realmente distingue a varíola dos macacos, é um nome, aliás, que as pessoas nem estão gostando de usar, mas é o que a maioria da população já conhece. E a gente tem aqui, ó, na Paraíba, o registro de 68 casos que foram considerados suspeitos, só que desses, 17 já foram descartados, 50 ainda estão em investigação e um caso confirmado, que é de uma mulher. Em João Pessoa, pelo menos 26 notificações, que é a maioria dos casos, né, em João Pessoa, 31 homens e 19 mulheres. São casos que estão em investigação. Mas eu vou conversar com o Dr. Fernando Chagas, que é infectologista, é diretor aqui do Complexo Hospitalar Clementino Fraga, é também diretor do Comitê Operacional de Emergência dessa doença e, lógico, que ele entende tudo, vai poder falar mais para a gente. Doutor, em relação a esses casos, a maioria homens estão sob suspeita, mulheres número menor. Queria que o senhor pudesse esclarecer um pouquinho sobre isso, se o homem tem mais prevalência em relação a essa doença ou não, ou é só um número coincidentemente? Não é um número coincidente mesmo, né? Apesar de que é uma doença que se caracteriza pela transmissão por contato, pele a pele, contato pessoa a pessoa. E a gente tem visto um número maior de pessoas suspeitas e também nos locais onde tem uma alta positividade, também um número maior de positividade em adultos jovens. Por quê? Porque são os adultos jovens que saem mais, né, que se contactuam mais, se tocam mais. E também tem uma questão importante, que é a questão do contato, que se torna muito maior nos atos sexuais, nas relações sexuais. Então a gente também tem visto isso. Não que se considere a doença uma doença sexualmente transmissível, mas até porque não é a característica dela, mas que no ato sexual em si facilita bastante a transmissibilidade. Então, é bom falar sobre isso porque a proximidade, né, as pessoas estão relaxadas um pouco por conta da Covid, começaram a relaxar por conta da vacina, mas agora continua esse alerta porque essa transmissão é muito fácil de acontecer, né, pelo que o senhor está falando. A gente esperava pela própria história da doença que a transmissibilidade fosse menor. Quando a gente compara, claro, né, quando a gente compara com a Covid-19, ela é muito menos transmissível. Basta lembrar que em Covid-19, em questão de semanas, há explosões de casos, uma quantidade grande de casos. Nesse caso não, é bem menor. Porém, em relação ao vírus que a gente chama de selvagem, né, aquele vírus anterior, o primeiro monkeypox vírus, este aparentemente é um pouco mais transmissível. Ele não requer um contato íntimo tão prolongado. Então, às vezes, coisas simples do dia a dia, como apertar as mãos, dar um abraço, pode representar risco. Por isso a gente tem que ficar de olho e conversar com as pessoas, né? No sentido de que se tiver alguém com lesões de pele, com quadros que surgiram a doença, orientar essa pessoa a buscar o atendimento nas unidades básicas de saúde e se tiver tido contato com qualquer pessoa suspeita, pelo menos há 21 dias anterior, né, a gente também buscar e passar a monitorar, né, você mesmo passar a observar se surgem lesões de pele que parecem bolhas de pus, se surge febre, se surgem ínguas, né, que é aquelas ínguas que podem dar no pescoço ou nas dobras do corpo. E em uma situação dessa, buscar o atendimento, no caso nas unidades básicas de saúde, para a gente poder fazer aí o monitoramento, o acompanhamento. Então, a partir do momento que a pessoa tem essa suspeita, vai numa unidade de saúde, os profissionais já estão preparados para encaminhar, por exemplo, para laboratório, algum tipo de exame, e depois disso, qual é a recomendação? O fluxo é o seguinte, as portas de entrada de fato são as unidades básicas de saúde e as UPAs. Os hospitais de referência, eles são para receber pacientes que precisem ficar internados. Não é para o paciente ir direto nesses hospitais. Claro, nas cidades onde só existem aqueles hospitais, o paciente só pode buscar de fato o hospital. Então você vai na unidade básica de saúde, o profissional já vem sendo treinado, inclusive reforçamos o treinamento nessa última semana. Então ele, ao olhar a situação, o quadro, a lesão, se ele desconfiar, é acionado a vigilância sanitária municipal. A vigilância sanitária municipal vai passar a acompanhar esse paciente, inclusive na própria residência dele, monitorando não apenas a ele, como também os familiares e os contactantes. Então serão feitas, por exemplo, a análise da ferida. Digamos que você tem uma bolinha, a gente vai fazer a retirada ali do líquido da bolinha, vai fazer a retirada de um fragmento daquela lesão e ele vai ser mandado para um dos 4 laboratórios que existem no Brasil, por enquanto apenas esses 4, mas
A gente está correndo atrás aí para tentar descentralizar e, consequentemente, facilitar esse diagnóstico. Mas esse material vai ser mandado para esses laboratórios e vai ficar lá em análise. Claro, demora, porque é uma quantidade muito grande em todo o país que estão sendo concentrados nesses laboratórios, mas até lá o paciente é orientado a ficar em casa. 95% dos casos não precisa ficar internado, então ele vai ficar em casa, vai ficar em isolamento de pelo menos 21 dias. Se for caso de internamento, é aqui nesse hospital, é isso? Isso, existem 9 hospitais em todo o estado, em cada que a gente chama de macro-região. Aqui é a primeira macro-região de João Pessoa, o Clementino Fraga, é um dos hospitais que vai receber paciente que precisa ficar internado. Tem também em Campina Grande a segunda macro, tem também na terceira macro, que é lá para Cajazeiras, né? Então, de acordo com cada local, vai ser sinalizado, vai ser transferido esse paciente, ele vai ficar internado num ambiente de isolamento, de acompanhamento. Geralmente o paciente ele melhora muito rapidamente e ele vai ser novamente, claro, liberado para casa com aquele acompanhamento. A gente precisa de fato um monitoramento. Nesse exato momento, gente, é a vigilância que faz a diferença. É você observar em você se tem lesões, se tem febre, aquilo tudo que eu descrevi, e também nas pessoas que estão ao redor. Apareceu qualquer algo suspeito, buscar a unidade básica de saúde para a gente tentar evitar que essa doença avance e entre aí na casa de todos nós. Só para comparar um pouco com a Covid, por exemplo, a gente tinha um prazo no início que era 14, 15 dias que tinha que ficar em isolamento. No caso da varíola dos macacos, qual é a recomendação? De quantos dias em que a pessoa já pode dizer, não, tô livre? Ele tem um impacto pesado por conta do tempo de isolamento. É de no mínimo 21 dias, olha só, né? Por isso que a gente tem que ter bastante critério, né? Não é qualquer lesão de pele, e especialmente agora que nós estamos num momento de aumento de casos de varicela catapora, né? Então, você que tem filho, você que tem filha, a questão da vacina da catapora, né? Busca no cartãozinho de vacina para poder levar aí no posto, para poder atualizar e se proteger contra a catapora também. E olha só o isolamento, do mínimo 21 dias. Por quê? Porque se você tiver lesões que estão persistindo por mais tempo, quanto mais tempo você estiver com lesões, mais tempo você vai precisar ficar isolado. Muito bem, bem esclarecido. Obrigada mais uma vez, doutor Fernando. E é isso, gente, vamos cuidar, né? Prevenir, porque, como ele está falando aí, é um pouquinho difícil esse tipo de recuperação, e até porque aquelas bolhas que aparecem na pele, a gente até fica assustado quando vê aquelas imagens, né? Ninguém quer isso, né, gente? Então, vamos nos prevenir. Voltamos ao estúdio.